promoção do ambiente do trabalho saudável. A campanha Abril Verde é marcada pela realização de atividades de conscientização e prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Sobre a importância desta campanha, a gente conversa agora com o Patriota Júnior. Bom dia, Patriota. Muito bom dia para você, Laís. Bom dia para quem está com a gente aqui no Jornal da Cidade. É isso mesmo, Laís. Campanha importante, né? O Abril Verde. E ainda mais importante quando a gente observa, né, os números de doenças e acidentes envolvendo o trabalho. O Brasil ocupa aí um ranking negativo em todo o mundo, né? Está entre os países com o maior número de acidentes no ambiente de trabalho, e muitos desses acidentes, a gente sabe, costumam ser fatais. A gente conversa sobre esse assunto agora com Charles Freitas, que é técnico em segurança do trabalho. Charles, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. A gente até conversava aqui, antes de iniciar a entrevista, que muitos desses acidentes, muitas dessas doenças poderiam ser evitados, né? Bom dia, ouvintes. Bom dia, Laís. Infelizmente acontece isso, né? Muitos acidentes podem ser evitados em virtude de quê? Investimentos e também do colaborador também ficar mais prontificado a usar os EPIs, né? Em relação ao seu trabalho do dia a dia. E também, tanto a sociedade, tanto as empresas, os órgãos públicos também podem colaborar muito em relação a isso. Charles, como é que surgiu, né, esse Abril Verde, trazendo essa conscientização com relação a esse tema? A Organização, né, Internacional do Trabalho, a OIT, estabeleceu no dia 28 de abril, que é o dia D, justamente esse dia de combate a acidentes e a doenças ocupacionais do trabalho. Em virtude até de um grande acidente que houve numa mina. E por causa disso, hoje foi esse mês de abril, é justamente chamado de Abril Verde, para justamente conscientizar o pessoal que existe uma pessoa trabalhando, existe possibilidade de acidentes, existem condições que podem ser evitadas em virtude de alguma falha de equipamentos, de procedimentos, de treinamentos. Por isso hoje o Ministério Público do Trabalho fez até uma pesquisa em 2012 a 2022, com cerca de mais de 25 mil, mais ou menos 25.492 acidentes de trabalho relacionados nesse período. Então é muita coisa. Hoje o Brasil está nos 3 melhores, não diga assim nem melhores, 3 piores lugares do ranking relacionado a acidente do trabalho. Por isso é de grande importância que o colaborador fique atento aos usos dos EPIs, fique também atento à questão de, se ele estiver trabalhando, se tem alguma dor, se tem alguma coisa que está incomodando, porque muitas vezes acontece uma situação dele o corpo não responder na hora, mas lá na frente, como doença DORT, LER, até outras doenças que podem complicar até a vida do colaborador e, consequentemente, pode prejudicar também o índice da empresa relacionado a isso. Fazendo esse recorte aqui para Pernambuco, quais seriam os acidentes atualmente mais comuns que você poderia enumerar para a gente? Geralmente, a parte da construção civil, né, que acontece muitos acidentes, e também na parte elétrica, né? Está havendo muitos acidentes fatais com a eletricidade. E principalmente agora com as chuvas, né? A gente viu a situação no lado de Toritama, de Santa Cruz Capibaribe, que houve enchentes de repentinas em virtude da quantidade de chuva. Aí tem a fiação elétrica da nossa concessionária local. Então, o pessoal tem que ficar muito atento em relação a isso, não ficar próximo aos postes. Se tiver alguma, digamos assim, alguma água que tiver, digamos, pegando a base dos postes, não pode chegar perto, não tocar nos postes, você está molhado. Existe problemas de isolação também, pode acontecer e você tocar num poste, tocar em fiação elétrica, e pode ser fatal. E principalmente se o corpo estiver molhado. Então você tem que ficar muito atento em relação a isso. Não também necessariamente sendo enchente, mas a gente ficar ligados em relação à água, porque a água ela é condutora da eletricidade, e muitas vezes até uma limpeza numa casa, uma dona de casa vai fazendo uma limpeza, vai molhar uma tomada que fica próximo à pia, aí justamente está esse perigo, que está acontecendo muitas vítimas fatais em relação à descarga elétrica. Então tem que ficar atento em relação a isso, porque muitas vezes você está sozinha,
a resistência do corpo da mulher é inferior à resistência do corpo do homem. Então a mulher fica mais propícia a ter uma reação muito negativa em relação à descarga elétrica. Então a gente tem que ficar atento em relação a isso. Qual o caminho, né, para a gente ter uma diminuição nesses números de acidentes de trabalho aqui no nosso país? Empresas e colaboradores têm que andar de mãos dadas, né? Exatamente. E tem que haver investimento. Hoje o E-Social, as empresas estão exigindo muito em relação à segurança, estão cobrando muita documentação e treinamento. Isso é muito bom. O empregador ele tem que ver que isso é bom para a empresa. Ele tem que ver que isso é fundamental. Você imagina você ter uma empresa e acontecer um acidente fatal. O que vai acarretar em relação a isso? E o colaborador ele tem que saber que acontecendo um acidente com ele, e muitas vezes ele é a renda da família. Se ele ficar ali acidentado, vai esperar um benefício ou alguma coisa no INSS, isso muitas vezes é demorado, então ele vai parar de produzir e sustentar a família. Então ele tem primeiramente que colocar a sua vida, né, acima de tudo, para que não aconteça nada com ele. E principalmente ele voltar para casa, né? Que alguém está esperando ele em casa, seja pai, mãe, filhos, alguém está esperando, ele tem que ter essa consciência. E imprimir em cima de tudo também a fiscalização, ela está fazendo seu papel, cobrando, exigindo nas empresas os treinamentos, estando em dias. Isso é de grande importância, porque tanto o trabalhador, a empresa, a sociedade ganha muito com isso. A prevenção tem que estar acima de tudo. Perfeito. Obrigado por conversar aqui com a gente. Charles Freitas, técnico em segurança do trabalho, conversando com a gente sobre o Abril Verde, né, Laís? Campanha importante de conscientização para evitar as doenças e os acidentes de trabalho. Um acidente, claro, o principal prejuízo vai para esse trabalhador, mas também para o serviço de saúde, né, para o governo em geral, porque vai acabar gastando mais nas unidades hospitalares, para um futuro benefício caso esse trabalhador fique inválido, né, não consiga mais trabalhar. Então a prevenção passa muito, né, por essa conscientização também. Eu volto com você. Obrigado, Patriota. E a gente segue falando de assuntos importantes.